Em 2011, um subreddit misterioso foi criado. Um subreddit com esse nome aqui, que mais tarde ficaria conhecido de forma abreviada, como apenas A858. O subreddit possuía postagens de um usuário que continham o mesmo nome e fazia postagens misteriosas, e que eram longas linhas de letras e números todos misturados, e realizava esses posts com muita frequência, o que fazia ter quantidades enormes deles. Outra questão também é que o subreddit era privado, impossibilitando que qualquer um entrasse. Quando esse subreddit foi descoberto, já haviam vários desses posts, pois eu mesmo realizava eles há um tempo antes de virar público. O subreddit ficou aproximadamente um ano antes de ser reconhecido, mas depois que foi descoberto, pessoas começaram a divulgar para as outras pessoas no intuito de fazer o mesmo ter atenção e, como de costume, ser investigado. E quando isso aconteceu, deram iniciativa às investigações. Então começava oficialmente o mistério de A858, um dos mais misteriosos subreddits já feitos. Isso que vocês acabaram de ver é o meu mais novo projetinho, é a intro / trailer do meu novo RPG que eu vou estar jogando na Twitch e que eu tô criando. Eu tô escrevendo esse RPG e eu vou mestrar, e vai ser a primeira vez minha e dos players jogando RPG, a primeira vez da vida. Tá bem simples até, porque é um projeto simples, porém bem trabalhoso, e eu tô fazendo tudo sozinho, mas se tudo der certo, mais pra frente, quem sabe a gente faz um RPG bem mais produzido, conforme as coisas vão melhorando. Então, se você se interessou de assistir esse, que vai ser muito da hora, vai começar dia 18/11 e vai ser lá na minha Twitch, e depois eu vou postar no YouTube, porém não nesse canal, vou postar em um dos meus outros canais. Então, dia 18/11, o RPG do Samurai, coloca aí na agenda, não esquece, eu espero ver todos vocês lá. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Depois de descoberto, várias pessoas se juntaram para investigar os misteriosos posts e então descobriram que eles continham algum tipo de mensagem escrita e que não era simplesmente um monte de letra aleatória. Eram códigos e mensagens criptografadas. Com isso, várias pessoas que se interessaram por resolver os mistérios e se interessaram por tentar decifrar as mensagens juntaram forças. Eram estudantes da computação, programadores, quebra-códigos e todo tipo de pessoa voltada a essa área de atuação. Com essa força conjunta, criaram também um subreddit focado apenas em decifrar e compartilhar informações sobre o A858, o subreddit Solving A858, que significa literalmente resolvendo o A858. Passando por algumas das coisas que os usuários decifraram e descobriram, nós temos o seguinte. Em outubro de 2011, a A858 postou 4 mensagens contendo arquivos GIF. Cada mensagem era quase idêntica. Uma pequena foto de uma mulher chamada Sarah Palin com a legenda Maverick. Os usuários então perceberam que essas mensagens pareciam ser de natureza steganográfica. Steganografia é a prática de ocultar informações dentro de outra mensagem ou objeto. A steganografia pode ser usada para ocultar praticamente qualquer tipo de conteúdo digital, incluindo texto, imagem, vídeo ou áudio. Então, é uma coisa escondida dentro de outra coisa, resumidamente. Nesse caso, perceberam que possivelmente tinha alguma coisa escondida nesse GIF. As diferenças entre os arquivos revelavam o texto escondido dentro deles. No primeiro post tínhamos a foto dessa mulher chamada Sarah Palin escrito Maverick embaixo. O segundo post foi feito um dia depois e era quase idêntico ao primeiro. Juntando informações, descobriram escondido nesse post um link que dava para um artigo sobre steganografia. Então a teoria estava correta. Depois veio um post que aparentemente era o nome do subreddit, porém escrito em códigos. E no final, outro link, que dava em um dos posts anteriores e que no final não parece ter sido nada. Havia também um post que continha códigos em números, com algumas letras no meio.
Isso estava codificado em base 64, que depois de decifrado se transformou em mais uma bagunça. Porém, decifrando isso, era revelado o que estava escondido. Uma frase escrita de maneira estranha, que traduzindo fica mais ou menos: não confunda seus interesses adquiridos com ética. Não identifique os inimigos do seu privilégio com os inimigos da humanidade. Mais tarde descobriram que era uma frase de um livro que, com o nome traduzido, fica mais ou menos Notas de Ações e Paixões sobre a Revolução Múltipla do Nosso Tempo, do escritor Max Lerner. Certa vez veio uma postagem que se tornaria a postagem mais conhecida desse caso. A 858 postou uma mensagem que foi codificada em base 64 e depois em hexadecimal. Depois de decifrado, era uma imagem ASCII da famosa Stonehenge, aquele monumento histórico das pedras em formação circular e que é um grande mistério do nosso mundo. A 858 aparentemente estava acompanhando todos os passos dos usuários que estavam investigando o mistério, e isso veio depois desse post pelo seguinte fato. Em algum momento, um dos usuários fez um comentário dizendo: esse cara é o Stonehenge do Reddit. Depois desse comentário, veio essa mensagem misteriosa que foi decifrado como a imagem das Stonehenge. Um usuário chamado Titanium Shovel, que achou o subreddit e todo esse mistério interessante, quis realizar algo para tentar chamar a atenção do A858. Com isso, esse usuário mandou de presente para a conta do A858 o Reddit Gold, uma assinatura para ter vantagens e acesso ao conteúdo exclusivo, bem parecido como uma inscrição na Twitch, por exemplo. Porém, aparentemente, a conta de A858 veio a ser excluída por ele mesmo ou pelo Reddit, e o usuário então ficou meio triste por ter gastado dinheiro desse jeito e não ter dado em nada. Porém, dias depois, esse usuário recebe uma mensagem. A mensagem continha esse título e essa daqui era a mensagem, e decifrando esse código, descobriram o que significava. O título era Gold e a mensagem era obrigado, provavelmente agradecendo pelo Reddit Gold que esse usuário tinha dado para a conta do A858. Isso mostrava que realmente não era algo automatizado e que o usuário estava ciente das coisas e até mesmo interagindo com os usuários. Houveram mais algumas mensagens decifradas, como um Feliz Natal, por exemplo, escrito em códigos, e também alguns posts, que eram puzzles, e além de decifrar os códigos, as pessoas tinham que achar o resultado do puzzle. Entre esses puzzles houveram algumas descobertas, algumas palavras em ordem aleatória, e que as pessoas pensaram que tinham que ser colocadas na ordem, e colocando na ordem que parecia ser a correta, formavam uma frase: novos olhos entre vocês, sem respostas entre vocês, ainda fraco entre vocês, ferramenta entre vocês. Com isso, as pessoas logo tentaram descobrir o que tudo isso significava. Among you, que seria entre vocês, o pessoal especulou que poderia ser o A858 dizendo que ele estava entre os outros usuários observando tudo. Ainda fraco entre vocês, especularam que poderia ser o A858 dizendo que as tentativas deles de decifrarem tudo ainda eram fracas. E o resto da frase seguia nesse mesmo sentido. Houve também uma vez onde o A858 enviou uma mensagem para alguns usuários, e o conteúdo dessa mensagem era, como de se esperar, mais códigos, que ao ser decifrado, dava em uma frase interessante: está vindo, o ganhador será recompensado. Até então, enquanto todas as investigações iam acontecendo, haviam apenas teorias do que tudo isso se tratava, e com essa frase, com certeza veio a teoria de que tudo isso se tratava de algum meio de recrutamento ou algo semelhante àquele outro famoso mistério Cicada 3301. Começaram a teorizar que as pessoas estavam procurando pessoas que fossem capazes de decifrar os códigos para serem recrutadas por algum projeto maior. Ao passar do tempo, além de alguns códigos decifrados, descobriram também algumas informações que fizeram parte das investigações durante esse tempo, e elas eram: a 858 possuía duas contas, a conta principal e outra conta que era o mesmo nome, porém de trás para frente. A 858 possuía mais de um subreddit que não era apenas o do A858, e todos eles eram privados. Os títulos das postagens do A858 eram um carimbo de data e hora. O subreddit do A858 às vezes tinha umas postagens apagadas e ele se tornava privado também quando muitas pessoas iam lá e visitava o subreddit. Descobriram também que o fuso horário às vezes mudava. Isso podia indicar que as postagens estavam sendo feitas de lugares diferentes do mundo.
Os investigadores também sabiam que o A858 respondia a alguns usuários selecionados e não qualquer um, e a maioria das postagens eram dados criptografados ou aleatórios, e a maioria não era difícil de responder e também não era sempre usada a mesma forma de decifrar. Cada postagem era codificada de uma maneira diferente. E por último, depois daqueles posts que eu disse, descobriram que o A858 monitorava o subreddit que tinha sido feito para resolver o A858. Depois de várias mensagens decifradas e essa lista de coisas descobertas, ainda não tinham a menor ideia do que se tratava tudo isso e se tudo isso tinha algum propósito. Com isso, tinham apenas algumas teorias. Primeiro, como eu já disse antes, pensavam que poderia ser algo na mesma vibe do Cicada 3301, com enigmas com a intenção de recrutamento ou coisa nesse estilo. De começo também pensaram que poderia ser algum tipo de conta automatizada, testando algum tipo de inteligência artificial, bot ou coisa do tipo. Porém, depois que perceberam que o usuário interagia com os outros usuários, descartaram essa possibilidade. Outras teorias diziam também que podiam ser testes de criptografias e codificações e técnicas relacionadas a esse tipo de coisa, e eles estavam testando usando os próprios usuários de cobaias, pois eles estavam sempre tentando decifrar as coisas. Porém, depois de um tempo, isso também parou de fazer sentido, porque os posts estavam codificados de maneiras que já existiam e eram conhecidas e nem eram tão difíceis de serem decifrados. Passavam os dias, vinham mais posts e teorias era o que não faltava, porém nada nunca era confirmado. Foi então que finalmente, em um certo momento, naquele subreddit resolvendo o A858, perceberam um usuário postando diversos números e letras aleatórias e perceberam que também pareciam muito com as coisas postadas pelo A858. Juntando as informações, perceberam que o usuário A858, agora usando uma outra conta para postar nesse subreddit, revelou que estava fazendo um AMA, Ask Me Anything, que significa me pergunte qualquer coisa. Então, os usuários rapidamente fizeram um script para decifrar as mensagens, e as mensagens eram enviadas em formatos de códigos. E finalmente, depois disso, veio as perguntas e as respostas, e foram muitas. De começo, obviamente, perguntaram o que era o A858, no qual o usuário respondeu: o propósito não pode ser revelado. Quem dirige isso? O projeto A858. Nós estamos perdendo nosso tempo tentando decifrar isso? Não. Qual tem sido sua opinião sobre o subreddit resolvendo o A858 e sobre ver as pessoas tentando decifrar as mensagens que você tem postado? No qual a conta respondeu: nós esperamos mais soluções. Outro usuário perguntou: você quer que seus espectadores resolvam os posts? E a conta respondeu: nós esperamos que o projeto seja cumprido. Que tipo de benefício alguém obteria ao descriptografar suas mensagens, além da diversão que poderia obter se fôssemos resolvê-lo como um jogo? Então, a conta respondeu: não podemos divulgar o propósito, seu envolvimento é sua escolha. A equipe do A858 é uma empresa independente ou tem uma empresa controladora? No qual ele respondeu: somos membros de uma organização maior. E resumindo o resto, foi descoberto que a A858 era um projeto que tinha sido recrutado por uma empresa muito maior e elas financiavam esse projeto. Porém, o projeto não podia ser revelado e o propósito dele também não. A A858 era o projeto e a conta do usuário A858 era o líder desse projeto, e o time desse projeto às vezes mudava, com pessoas sendo demitidas ou recrutadas durante todo esse mistério. Essa pessoa que estava respondendo as perguntas não era o A858 em outra conta e era um dos membros desse time do projeto A858. Respondendo uma pergunta, esse usuário também revelou que o projeto seria finalizado quando fosse descoberto ou quando fosse revelado. Quando um usuário perguntou se era de alguma das empresas conhecidas, como o Google, o usuário do projeto respondeu que não era do Google, nem da Microsoft, nem da Apple. De acordo com a conta que estava respondendo, eles não faziam parte de nenhuma organização terrorista ou qualquer coisa desse tipo, e que todo esse projeto fazia parte do trabalho regular deles. E bom, para finalizar, de acordo com essa conta que estava respondendo tudo, ela disse que qualquer um podia resolver a A858, porém, abre aspas, achamos que a descoberta completa é improvável. E bom,
Basicamente, essa é toda a informação que nós temos até os dias de hoje, porque um tempo depois, no dia 27 de setembro de 2016, 7 anos atrás, um usuário agora deletado fez um post com o título "Algum fechamento". Nesse post, o OP comenta que ele e um outro usuário chamado Fraglet conseguiram entrar em contato com a pessoa por trás do A858. E essa pessoa revelou algumas coisas, como por exemplo, confirmou a questão de que o projeto era de uma empresa maior e revelou também que essa empresa era a que financiava o projeto e pagava eles para postar tudo isso. E que essa empresa maior ocasionalmente solicitava postagens para atrair o interesse para o projeto, incluindo a Stonehenge e várias outras postagens. Porém, logo em seguida veio uma notícia triste para todas as pessoas que estavam resolvendo tudo isso e queriam uma resposta e pelo menos chegar ao final. O OP comenta, ele disse que a empresa que ele pagava não queria mais financiar o projeto e o encerrou. Parece que não haverá uma reinicialização e o projeto está completamente concluído, embora permaneça praticamente sem solução. Ele também deixou o link para um post um pouco mais antigo que essa postagem, que era aparentemente de um membro do projeto A858. O projeto A858 terminou. Obrigado por seus esforços tentando resolver os quebra-cabeças apresentados pelo projeto A858. Os membros da equipe do projeto A858 foram realocados. Não haverá mais postagens do projeto A858 por nossa equipe. Pedimos desculpas pelo fato de as informações disponíveis ao público não serem suficientes para resolver todos os quebra-cabeças pendentes. Algumas informações foram perdidas e outras permanecem não descobertas ou mal compreendidas, mas devido à falta de informação, quaisquer esforços adicionais para resolver o A858 serão em vão. Os moderadores do Resolvendo o A858 podem confirmar que o usuário TeamWMod é um membro da equipe do projeto A858. Não responderemos nenhuma dúvida nos comentários nem por mensagem direta. Esta conta não será monitorada após as 13 horas de quarta-feira. E, bom, é isso. Depois de vários anos nesse mistério, com vários usuários tentando resolver, gastando várias horas de suas vidas para decifrar e descriptografar os códigos, a empresa que aparentemente pagou essa equipe para fazer tudo isso simplesmente quis fechar o projeto e encerrou ele, deixando todo mundo com aquele sentimento de que perderam muito tempo. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir no Instagram para interagir mais de perto comigo e na Twitch, onde vai acontecer o meu RPG. Então é isso, até o próximo vídeo e falou!